Olá, é muito bom estar contigo, é muito bom ter você conosco para a nossa primeira aula de práticas pedagógicas em filosofia, do senso comum ao pensamento filosófico. Hoje nós vamos falar de conhecimento, verdade e certeza. Esse é o título da nossa aula, dessa primeira aula. Eu sou o professor José Adir, a minha formação é em filosofia e tenho especialização e mestrado na área de ética e filosofia política. Então, nós vamos conduzir essas aulas falando diretamente a você que amanhã há de ser um professor de filosofia, uma professora de filosofia. Então, como você vai conduzir as suas práticas, né, diante dos alunos para procurar levá-los do senso comum ao pensamento filosófico. Lembrando que o pensamento filosófico é considerado um pensamento crítico-reflexivo, profundo. Essas são as características desse pensamento. E o senso comum é aquilo que nós nascemos com ele, a nossa opinião, a nossa maneira de ver o mundo, né? Senso, sentido, e comum porque todas as pessoas comungam desse tipo de conhecimento. Todas as pessoas têm acesso, né, a esse tipo de conhecimento. Então, como conduzir o educando, o aluno, o estudante, para ir do senso comum ao pensamento filosófico na perspectiva da verdade, da certeza, do conhecimento. Como que nós fazemos isso? Primeiramente, eu quero fazer um questionamento para você. O que te motiva a buscar a carreira docente, principalmente nessa área da filosofia, né? Professor no Brasil é valorizado? E existe algum segredo para ser um bom professor? Porque queremos muito que você tenha sucesso na tua carreira, né? Que você abrace essa carreira e seja um parceiro nosso, né? Para divulgar esse tipo de conhecimento que é a filosofia. Mas o que te motiva? Haja vista que nós sabemos que a carreira docente, infelizmente, ela não é valorizada do lado econômico e muitas vezes não é valorizada até no âmbito do reconhecimento, algumas vezes, né? Então, o que leva a gente a abraçar uma carreira sabendo que poderia ter tantas outras opções, né? E poderia, de repente, se realizar mais plenamente em outras opções. Eu queria que você refletisse sobre isso. E se existe segredo para ser um bom professor, deve existir sim. Mas eu acredito que o segredo para ser um bom professor é o mesmo segredo para ser um bom profissional em outras áreas também, né? Ser um bom médico, ser um bom jornalista, ser um bom advogado. Qual é o segredo? O segredo é fazer aquilo que gosta. Porque dizem que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não trabalha, a gente se diverte. Então a gente faz com mais vontade, com mais empenho, com mais ânimo, não tem hora para parar, assim por diante, né? E a docência é assim também, deve ser assim. Um bom professor deve ser aquele que é apaixonado pelo que faz. E aquele que tem bastante ciência de que a sua atividade contribui para o crescimento do outro, contribui para o crescimento do educando. Então, o professor de filosofia deve primeiro atender à sua própria natureza. Aí vem a diferença que o Rubem Alves fala entre profissão e vocação. Então, ele tem que sentir que tem uma vocação. O que é uma vocação? Vocare, em latim, é chamado. Então, é como se fosse uma tendência que vem ao encontro da própria natureza, realiza mais a pessoa, né? Então, nós vamos procurar conduzir nossos educandos, nossos alunos, na área da filosofia, com essa paixão, com essa motivação. E uma das maneiras de transmitir, de passar isso para o aluno, normalmente, é buscando despertar nele a curiosidade, a paixão, o encantamento, né? A filosofia nasce com o Talmazen, que é o encantamento. Então, o aluno tem que ter esse encantamento por essa matéria. E os primeiros contatos marcam muito. Então, não podemos começar de qualquer jeito. A filosofia tem que começar com uma maneira profunda, despertando aquela vontade de aprender nos nossos alunos.
A nossa reflexão agora se faz no âmbito da distinção entre filosofia e filosofar. Por que essa distinção? Porque há quem entenda, principalmente o Kant, filósofo alemão, Immanuel Kant, nascido em 1724, né? Século XVIII, finalzinho do século XIX, comecinho do século XIX ele falece, em 1804, bem no comecinho. E ele afirmou que não se pode ensinar filosofia. O máximo que se pode ensinar é filosofar. Por isso, então, esse questionamento nosso entre a filosofia e o filosofar. O que fazer, como fazer para despertar no aluno um senso filosófico? Tem gente que nasce com uma aptidão, por exemplo, para jogar futebol. E tem gente que não nasce assim. Alguns que nascem com aptidão para jogar futebol e têm a oportunidade de se desenvolver nessa carreira, muitas vezes fazem um grande sucesso. Alguns que não têm essa aptidão e procuram, né, entrar para essa carreira, podem até fazer um sucesso, mas talvez não tão grande quanto aquele que tem aptidão. Então nós temos a pessoa que tem aptidão e desenvolve, nós temos a pessoa que não tem aptidão e se dedica, e nós temos a pessoa que tem a aptidão e não se desenvolve. Quantos jogadores de futebol já passaram por esse mundo antes do futebol existir? Poderiam ser pessoas, né, excelentes, conhecidas e reconhecidas, né, até nos dias atuais. Imagine que se na época de Jesus Cristo existisse futebol. Pode ser que algum grande futebolista nós teríamos como referência lá da época de Jesus Cristo, mas não existia o futebol. Mas não existia alguém que teria a tendência para ser um grande jogador de futebol? Eu não sei dizer. Eu sei que muitas vezes a pessoa tem um dom para alguma coisa, mas não desenvolve. Na filosofia é a mesma coisa. Tem gente que nasce com aptidão para a filosofia, e possivelmente o Sócrates seja um exemplo disso, e tem gente que não nasce com aptidão para a filosofia. Mas mesmo sem aptidão, ela busca desenvolver. Pode desenvolver? Pode. Pode sim. Nós vamos ver que o Aristóteles chega a dizer isso, né? Que o hábito pode se transformar numa segunda natureza. Nós podemos exercitar isso e desenvolver alguma coisa, mas talvez não com o esplendor daquele que já nasceu com a aptidão para a filosofia. Acompanhe comigo, então, uma frase apresentada pelo Mário Sérgio Cortella, um grande professor de filosofia, é conhecido no Brasil inteiro atualmente, né? Numa certa ocasião, proferindo uma palestra na sua cidade natal, Londrina, ele chegou a afirmar: os professores padecem de sã loucura. E quando o Cortella falou isso, todo mundo riu, né? A plateia toda riu. O que é a sã loucura? Os professores têm, digamos assim, uma dedicação por algo que seria como dar murro em ponta de faca, né? Em ponta de faca. Não, como se estivesse se forçando a própria natureza, digamos assim. Então, os professores padecem dessa loucura, porque se dedicam por uma coisa que pode ser que não tenha o reconhecimento que poderia ou deveria ter. Essa frase é do Cortella, que a gente reflita sobre isso. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai estar também padecendo dessa loucura, e tomara que você padeça muito dessa loucura e que seja um grande profissional dessa área. Voltamos ao quadro. Bom, para educar um professor, ele precisa, ou melhor dizendo, o professor para educar, ele precisa, entre outras coisas, se valer de informações, é claro. Informações não são conhecimentos. As informações só se transformam em conhecimento quando o próprio educando elabora, quando o próprio educando trabalha em cima dessas informações e acaba apreendendo, absorvendo essas informações. Informações não são conhecimento, mas podem ser matéria-prima de um conhecimento. Então, o professor deve educar com informações, deve educar também com ensinamentos, deve educar com conhecimento e deve educar também com exemplo. Provavelmente, um dos mais difíceis para se educar seja o exemplo, porque o exemplo ele vai te acompanhar para sempre. Um professor que numa sala de aula ensina alguma coisa e depois é visto fazendo outra coisa, ele não só decepciona os alunos, como ele acaba destruindo tudo que ele estava ensinando. O exemplo, assim como os pais sempre têm que dar o bom exemplo para os filhos, o professor também ele tem que ser exemplar sempre, inclusive porque, em alguns casos, os alunos vão guardar aquilo que você era
mais do que aquilo que você está falando. Se você procurar lembrar nesse momento, pode ser que você lembre dos teus professores, das suas professoras, não tanto pelo que te ensinaram, mas pela maneira como elas se comportavam, como elas agiam, assim por diante. Então, o professor deve ensinar, transmitir, educar, né, com informação, com ensinamentos, conhecimentos e tudo mais, mas também com exemplo, nunca esquecendo do exemplo. Voltamos ao quadro. A filosofia sempre foi atribuída a tarefa de esclarecer. Então, a tarefa do professor deve passar por esse aqui, esclarecimento. A raiz dessa palavra é clarear, dar luzes para a vida do educando, né? Nós vamos ver que a palavra sabedoria, no grego, que é Sofia, vem de fós, a raiz é fós e fós é luz, né? E uma última frase aqui, atribuída a Descartes: as nações são tanto mais evoluídas quanto melhor filosofam seus homens. Ela não é apenas atribuída a Descartes, ela se encontra na Introdução à Metafísica, se não me engano, um livro do Descartes. Então ele chegou a afirmar, essa frase é dele, né? As nações são tanto mais evoluídas quanto melhor filosofam seus homens. Então a tarefa do professor é procurar fazer com que as nações evoluam nesse sentido. Por isso que aqui nós colocamos que nações decadentes não filosofam. E essa frase não é minha, essa frase é um pensamento tirado de um livro de uma filósofa austríaca, Agnes Heller, falecida em 2019, recente. Agnes Heller diz que as nações decadentes, elas sempre vão valorizar apenas aquilo que é útil. Um conhecimento que não reverta em coisas práticas para uma nação decadente não é valorizada. Porque a nação decadente, ela precisa muito do material, digamos assim, da materialidade das coisas. E tem coisas que elas não são valorizadas pelo seu aspecto prático. Contemplar uma paisagem, contemplar um quadro, contemplar a face de um recém-nascido, coisas que muitas vezes nos dão bastante energia e alegria, satisfação, elas não são úteis, não são práticas, ela não reverte, né, numa utilidade para a gente, mas são importantes sim. E isso acontece também com conhecimento. Tem conhecimento que possivelmente não tenha nenhuma aplicação prática, mas por si ele deve ser valorizado. O Aristóteles, no livro Metafísica, fala que os homens, por natureza, buscam conhecer. Então é essa mentalidade, a filosofia tem que ser valorizada por ela mesma. Continuando a nossa reflexão entre a filosofia e o filosofar, então, a tarefa da filosofia é buscar esclarecer as pessoas, desenvolver um senso crítico. Nós nascemos com um senso comum. Algumas pessoas já têm uma tendência também a um certo senso crítico e cabe à filosofia buscar desenvolver cada vez mais esse senso crítico, mas sempre respeitando a maneira do outro ver o mundo. Porque a filosofia, ela não vai prender a tua visão, ela não vai fixar a tua visão, ela não vai acorrentar a tua visão, que é aquela ideia que a gente encontra no mito da caverna, das pessoas que nascem acorrentadas pelo pescoço, pelos pés. Então elas são obrigadas a ver apenas aquilo que é refletido no fundo da caverna. A filosofia não vai fazer isso, mesmo que seja para te mostrar a luz, ela não vai virar a tua cabeça para te mostrar a luz. Ela vai te dizer o que você deve fazer para virar a tua cabeça e ver a luz. Essa ideia você encontra na República do Platão. Quando Platão fala da educação, ele fala justamente isso. Qual é o papel da educação? O papel da educação não é abrir os olhos do educando. O papel da educação é propor para o educando onde ele deve direcionar o seu olhar. Acompanhe comigo, então. Nós podemos ter doutorado em filosofia e nunca sermos filósofos, nunca filosofarmos. O que eu disse é que você pode ser um exímio jogador de futebol sem ter talento, ou ter talento sem ser um jogador, porque nunca foi levado para um clube. É um excelente jogador de futebol, mas sempre jogou pelada entre os amigos, aqueles jogos da várzea, como se diz, né? Então nunca foi para um grande clube, nunca desenvolveu aquela potencialidade. O mesmo acontece com a filosofia. O mesmo acontece, por exemplo, com um cantor.
Às vezes a pessoa é muito afinada, tem talento, mas nunca se dedicou a isso, nunca foi atrás para cantar, nem em um barzinho sequer, né? Canta assim para os amigos e olha lá, mas canta muito, mas só que não gosta, não quer, não se apresenta e tal. É como se estivesse assim, matando o talento, digamos assim. E com a filosofia é isso. Tem gente que nasce com esse talento para filosofar e nunca desenvolve. Mas tem gente que não nasce com o talento e procura desenvolver. Por isso, nós podemos ter até o doutorado em filosofia e não aprender a filosofar. Porque a filosofia é a maneira da gente ver o mundo, a maneira da gente enxergar, da gente questionar, da gente se posicionar, né, a respeito do mundo e das coisas que acontecem ao nosso redor. Voltamos ao quadro. Nós temos muitos tipos de conhecimento. Essa divisão também é feita pelo Platão na obra República e também se encontra no mito da caverna. A eicasia é o momento que se vê a sombra no fundo da caverna. Então aqui se vê imagens. A pistis é o momento que o prisioneiro está saindo da caverna e ele olha as coisas refletidas à luz daquela fogueirinha. A dianoia é o momento que ele sai da caverna, mas a claridade machuca os olhos, ele olha para baixo e vê as coisas refletidas num rio. E a noesis, o noesis, é o momento correto que ele consegue enxergar as coisas como de fato são. Só uma pausa aqui, você está vendo um esforço inútil, né? Aqui é o Sísifo, aquele que empurra a pedra até o alto da colina e a pedra volta e a vida toda ele vai passar fazendo esse trabalho inútil, que algumas vezes a gente fala que é o tipo de trabalho que a gente nunca termina, né? Algumas profissões trabalham assim, termina, outro dia tem que começar tudo de novo, é o trabalho de Sísifo. Na filosofia também, você pode ter um doutorado e ser um esforço inútil, porque não tem o talento, né? Então, voltando aos 4 tipos de conhecimento, a eicasia, ela é o conhecimento a partir da visão, quando nós acreditamos que o que nós estamos vendo é o verdadeiro. A pistis é o conhecimento através daquilo que a gente ouve, e por isso que está relacionado à crença. Você acredita naquilo que está sendo falado para você. A dianoia, que é o reflexo, é aquele conhecimento através daquilo que você consegue entender, que é a ciência. Então você absorve, mas existe uma diferença entre entender e compreender. E a noesis, que na linguagem do Platão, do prisioneiro que sai da caverna, é o momento da filosofia, a noesis, então, é quando você alcança a verdade pela compreensão. Tem o aprender, a apreensão, e tem a compreensão. Então, nós podemos ter acesso ao conhecimento, digamos assim, de diversas maneiras. O senso comum, ele está na eicasia. O senso comum acredita que aquilo que está sendo apresentado é verdadeiro. Se nós colocarmos isso no âmbito de pessoas, vamos dizer assim, vamos vincular isso a pessoas. Quando você vê uma pessoa e você julga a pessoa pelo que você está vendo, se a pessoa está bem arrumada, bem vestida, é de boa aparência, é educada, talvez você tenha uma tendência de fazer um juízo bom dessa pessoa, mas você ainda não conhece essa pessoa, só por vê-la e por gostar da sua aparência e parecer simpática, alegre, sorridente, eu ainda não alcancei a verdade sobre essa pessoa, porque eu só sei o que eu estou vendo, eu não sei se aquilo ali é de fato a sua verdadeira natureza, a sua essência. Então no mundo também acontece isso, às vezes eu vejo alguma coisa, mas não é de fato como eu estou vendo ou como eu estou interpretando, né? Voltamos ao quadro então. Muitas vezes as coisas não são o que parece. O Platão vai chamar isso de mundo sensível. No mundo sensível nós temos os 2 momentos, né? A sombra, que é a eicasia, e as ilusões, que são as pistes. A verdade, em grego verdade é aletheia, a verdade é imutável. Para os gregos é assim. O que é verdadeiro não muda mais. Você só pode dizer que conhece alguma coisa porque você sabe que sempre que você voltar a ver aquilo, digamos assim, você vai reconhecer. Então você não pode muitas vezes dizer que conhece alguém que você viu quando tinha 5 anos de idade e já faz 35 que você não vê. Essa criança que você viu aos 5, hoje ela tem 30. Você seria capaz de reconhecê-la? Então, se você não consegue reconhecer, é como se você não alcançasse a verdade sobre aquela pessoa. Trazendo isso para o âmbito do mundo. O mundo está sempre mudando. As cidades hoje têm um formato, amanhã tem outro formato, cidades surgem, cidades desaparecem, né?
É mais raro no nosso continente cidade desaparecer no nosso país, assim por diante. Mas nós sabemos que na Europa existem muitas ruínas de cidades, né, principalmente lá para o lado do Oriente Médio, assim por diante. Então, o mundo está sempre mudando, não dá para conhecer. O mundo físico e as pessoas também. Então, muitas vezes você acha que você conhece alguém porque ela se revela para você de uma determinada maneira, mas depois de algum tempo você começa a perceber que ela mudou. E até a gente usa justamente esse termo, não sei qual é o verdadeiro agora, porque falava isso, hoje já está falando de outra maneira, parece que a pessoa está falhando, né, no âmbito da verdade. Então, para os gregos, a verdade não pode mudar, a verdade não comporta mudanças. A nossa reflexão aqui é sobre a verdade. Como conduzir uma aula, amanhã ou depois, né, de filosofia, abordando essas questões acerca da verdade. A verdade tem a ver com o mundo, e a verdade tem a ver com as pessoas, a verdade tem a ver com as ideias, e para os gregos só é verdadeiro aquilo que se mantém sempre do mesmo jeito, é imutável, imóvel, digamos assim. E aí a última pergunta que eu coloquei aqui no slide é justamente se nós somos verdadeiros, né? Porque pode parecer contraditório da gente buscar a verdade se nós não somos verdadeiros. Então você, como professor, como professora de filosofia, amanhã ou depois, talvez um dos grandes desafios, como nós já falamos, que a gente educa pelo exemplo, também quando nós vamos tratar da questão da verdade, a princípio, para não haver um choque, para não haver, digamos assim, uma incoerência, alguém que busca a verdade deve também ser verdadeiro, né? Esse é o desafio. Por isso que a filosofia não é um conhecimento fora da vida, desencarnado. Quem vai fazer filosofia, primeiro tem que vivenciar a filosofia. Um dia, você que está estudando filosofia, se ainda não te aconteceu, provavelmente um dia vai acontecer contigo, você vai perceber que a gente vai se tornar filósofo no momento que sonha até com a própria filosofia. Então, nós refletimos sobre a filosofia e o filosofar. Como é que nós aprendemos a filosofia, se é que aprendemos, o Kant diz que não, e como é que a gente aprende a filosofar. E agora nós vamos refletir sobre a verdade e a certeza. Acompanhe aqui comigo no quadro, como nós podemos alcançar a verdade? Vamos lembrar que para os gregos a verdade não comporta mudança. Então, não podemos ser diferentes, digamos assim. A verdade tem que ser sempre do mesmo jeito. É como se a gente tivesse que descrever uma cor para quem nunca viu essa cor. Vamos pegar a pessoa que tem deficiência, ou porque nasceu sem a visão, né, infelizmente, ou que tem algum problema de daltonismo, assim por diante. Como é que você vai dizer o que é uma cor amarela para uma pessoa que nunca enxergou uma cor amarela, ou vermelho, ou verde, assim por diante, né? A dificuldade que é explicar isso. Você pode, de repente, até colocar vários tons de cores e aí falar esse é o amarelo, mas ele não vai enxergar. Ele não vai ter uma experiência muito simples para quem enxerga a cor amarela, que é bater o olho e ver isso é amarelo, né? Mas não tem como você enxergar. Quando se trata de alcançar a verdade também, nós ficamos, digamos assim, presos nessa limitação. Como mostrar a verdade para alguém que está plenamente convencido de que já alcançou a verdade? No momento que você mostra isso aqui não é verdadeiro, ela vai fazer o quê? Ela vai discordar de você, que foi o que aconteceu com Sócrates, né? O Sócrates é o pai da filosofia, ele teve problema com os sofistas e com a sociedade, com os políticos da sua época, justamente por isso. Ele mostrava algumas coisas e dizia, gente, isso aqui não é a verdade, isso aqui não tem valor. O valor que isso aqui tem é o valor que vocês estão atribuindo a isso, que era o que a filosofia dos sofistas, né? A verdade é convenção, a verdade somos nós que resolvemos, nós que decidimos, o homem é a medida de todas as coisas. Então o Sócrates começa a dizer, gente, mas não é a verdade. E aí ele começa a ter problemas e acaba sendo até condenado. Voltamos ao quadro, um risco que a gente corre é justamente esse terceiro ponto aqui, ó, que é uma frase de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era o chefe da propaganda nazista. Ele era um dos generais do Hitler. E a frase dele, muito conhecida, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Primeira frase dele já é mentirosa, né? Uma mentira nunca vai se tornar uma verdade.
mas há quem compre isso. E essa frase é justamente o que motiva as ideologias. O que é uma ideologia? Uma ideologia é uma verdade de um grupo que tenta ser passado como se fosse a verdade em si. Não é a verdade em si, é a verdade desse grupo, é a verdade dessa pessoa, né, desse segmento, dessa instituição. Isso é uma ideologia. E o Joseph Goebbels exemplifica muito bem isso, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. A mentira nunca vai se tornar verdade. Porque a mentira é o oposto da verdade. Seria como se você dissesse que uma ação amorosa repetida 1000 vezes faz com que o ódio se torne amor, o ódio não se torne amor. Alguém que odeia e faz ações boas, ele faz com um propósito que não é o amor em si, né? O amor só pode ser feito com ações, digamos assim, plenas desse sentimento e não do ódio. Então, a mentira nunca vai se tornar uma verdade, mas esse pensamento persiste em nossa sociedade. Então, a verdade, ela é mais acessível, não quer dizer que nós consigamos alcançar, né, mas ela é mais acessível por meio da ex deducere. O que é o ex deducere? São 3 palavrinhas do latim que significa conduzir de dentro para fora. E que juntas e pronunciadas na nossa língua portuguesa é educare, educar. O ex deducere é a educação. Como alcançar a verdade? A gente alcança a verdade por meio da educação. A verdade está dentro de nós. O Sócrates falava isso. Agostinho de Hipona também fala isso. A verdade está dentro do ser humano. Então nós devemos buscar a verdade dentro e não fora de nós. E aqui eu trago por último as 3 concepções de verdade. A verdade para os gregos é a aletheia, que significa não esquecido, o a é negação, então é não esquecido, não esquece, está sempre presente. O veritas, que é do latim, que daí vai se tornar, na nossa língua, a verdade vem dessa raiz aqui, veritas, que é um relato fiel que está acontecendo, é esse o sentido da palavra. E emuná é no hebraico, é a língua que foi escrita grande parte da Bíblia. O Evangelho foi escrito em grego, né? Emuná em hebraico significa uma confiança numa promessa feita. Então é verdadeiro aquele que cumpre com a sua promessa. Essas 3 concepções de verdade, elas permanecem dentro da nossa concepção. Então para nós, na nossa sociedade, no momento que a gente vive, a verdade ela vem caracterizada por esses 3 elementos. De não esquecer, de estar sempre presente, de ser sempre o mesmo, de ser fiel ao que acontece e de poder confiar naquilo que foi prometido. Essas 3 visões, elas formam a maneira como nós vemos o mundo, porque aqui nós temos o grego, né, o hebraico e o romano. A nossa cultura, ela se fez em cima dessas 3 visões, greco-romana e judaico-cristã. O hebraico, ele está representando o judaísmo e o cristianismo, está representando a Bíblia, digamos assim, né? E essa concepção sobrevive, então, também na nossa visão. Além disso, também, a aletheia é a verdade quando se relaciona a algo que aconteceu, é passado, e não é esquecido, até no presente. Veritas é o presente, você relata aquilo que está acontecendo, aquilo que acontece, o que aconteceu. E o emuná é a verdade com relação ao futuro, porque é uma promessa, é confiança numa promessa feita. Então não se realizou ainda, né? Está prometido, vai se realizar, mas é como se fosse se realizar num futuro. Então são essas 3 concepções de verdade que eu gostaria que você guardasse. Chegamos na nossa situação problema e eu apresento aqui uma situação que ela é muito presente se você está estudando filosofia já há algum tempo, né? Eu acredito que esteja, mesmo que seja 1 ano ou 2, por assim dizer. É normal quando você vai falar para alguém o que você estuda, que de repente a pessoa pergunte para você se tem algum filósofo brasileiro, né? Qual é o filósofo brasileiro mais conhecido e assim por diante. E às vezes dá até uma certa dor da gente ter que admitir que nós não temos filósofos brasileiros, né? Um dos filósofos assim que é mais conhecido fora do Brasil, mas também não é tão conhecido assim, é Newton da Costa. É um filósofo ainda vivo,
aposentado, ele pertence ao grupo de professores da Federal de Santa Catarina, mas ele fez uma descoberta no campo da lógica apenas, né? Ele desenvolveu o conceito de lógicas para consistentes. É uma área à parte, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor isso, mas nós não temos filósofos brasileiros. E aí a gente fica tentando entender por que nós não temos filósofos brasileiros. Nós falamos em filosofia, nós escrevemos livros de filosofia, temos vários professores de filosofia, nós temos muito bons, excelentes, palestrantes, com grande formação, pós-doutorado, um volume razoável de publicações, né? Então, nós temos pessoas gabaritadas na área da filosofia, isso sem dúvida alguma. Mas filósofo brasileiro, qual é o filósofo brasileiro mais conhecido? Nenhum. Nós não temos filósofo brasileiro. E por que nós não temos filósofo brasileiro? Olha ali o que eu apresento. O Brasil tem uma filosofia própria ou apenas filosofias de vida? Filosofia de vida é diferente de filosofia, né? Filosofia com F maiúsculo, né? Substantivo. Filosofia como área de conhecimento é uma coisa. Filosofia de vida, filosofia do partido, filosofia do clube, né? Filosofia pessoal, digamos assim, enfim, isso aí é como se fosse usando a palavra extensivamente, mas ela não, a filosofia não é isso, né? Então, será que é por isso que nós não temos uma filosofia própria, né? E como todo mundo pergunta isso, né, para a gente, e também a gente pergunta muitas vezes para os professores, eu também perguntei para um professor, né, por que nós não tínhamos professor de filosofia? E a resposta que ele me deu é essa que você vê aí, ó. O escritório do professor de filosofia da Sorbonne tem 60 metros. Eu já vou explicar um pouquinho o que é isso. Quando eu perguntei para o professor de filosofia, ele fez o doutorado dele na Sorbonne, na França. E eu perguntei, por que nós não temos filósofos no Brasil? E a resposta dele foi essa aí, ó. Deixa eu te falar uma coisa, ele disse para mim, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu fui conversar com o meu professor de filosofia, e ele pediu para eu procurá-lo depois da aula, para a gente tirar algumas dúvidas, né, no doutorado. E aí eu fui no escritório dele, e o escritório dele tinha 60 metros, falou para mim. O escritório do meu professor da Sorbonne tinha 60 metros. Eu fiquei olhando para ele, ele falou, você entendeu por que nós não temos professor de filosofia? É claro que eu não entendi, né? Eu não entendi o que tem a ver, né? Não ter professor de filosofia no Brasil, porque o escritório do professor da Sorbonne tem 60 metros. Mas depois, pensando, refletindo e voltando a conversar com ele, eu entendi sim. No Brasil, nos países mais pobres, infelizmente, a gente se preocupa com as coisas concretas do dia a dia, né? Com a conta que vai vencer, esse tipo de coisa. Nós não temos o tempo suficiente para nos dedicarmos a questões que são apenas mentais, são apenas reflexivas, uma espécie de uma meditação, alguma coisa assim. Então, nós não nos aprofundamos, nós vivemos apagando fogo, digamos assim. E você não tem um momento para você criar alguma coisa. Como é que você vai construir uma casa numa floresta que o tempo todo está apagando o fogo da floresta? Não dá para você parar de apagar o fogo para construir a tua casa, e não adianta você construir a tua casa porque o fogo vai queimar, digamos assim, né? Então, seria mais ou menos isso, o que o professor me colocou, e eu entendi dessa maneira. Mas aí a resposta que eu apresento para você é essa daqui. Por que nós não temos professor de filosofia? É claro que aqui eu estou apresentando isso aqui numa linguagem figurativa também. A culpa, talvez, de nós não termos filósofos, né? Desculpa porque eu falei professor de filosofia, filósofos, professores nós temos. Então, a culpa de não termos filósofos talvez seja do Pinheirinho de Natal. Você vai dizer, nossa, professor, ficou ruim, viajou demais, né? Eu já te explico por que Pinheirinho de Natal. O Natal na Europa é no meio da neve, nós sabemos disso. É o tempo mais frio do ano, é o inverno deles. Para nós é o verão. O nosso Natal é de bermuda. Grande parte das pessoas do nosso país passa o Natal na praia. É calor o tempo todo, é piscina, é cerveja, sorvete, enfim, né? E na Europa? Na Europa é dentro de casa, com a janela fechada, por causa da neve, olhando pela janela e vendo os flocos de neve cair, e vendo os pinheirinhos cheios de neve, e quando o sol bate, que derrete a neve, ela chega a cintilar, a brilhar, e você está vendo no pinheirinho as bolinhas tentando mostrar isso. Olha como chega a ser quase ridículo, com todo o respeito, né? Eu já enfeitei Pinheirinho de Natal, a minha família sempre enfeitou, né? Mas chega a ser quase ridículo a gente enfeitar sem perceber. Eu estou reproduzindo uma realidade que não é minha. Eu reproduzo o Natal europeu no meio da neve quando o meu Natal é de bermuda. E eu reproduzo sem perceber.
Então, é isso que acontece. Por que a gente não tem filosofia? Justamente por isso. Eu não vivo, não reflito sobre a minha realidade. Eu reflito sobre a realidade dos outros. Assim não tem como fazer filosofia. E agora, então, o questionamento, né? Desde o começo, nós estamos dizendo, entre a filosofia e o filosofar, qual é a diferença? E eu já disse que o Kant entende que você pode ensinar a filosofar, mas não pode ensinar a filosofia. O Kant diz o máximo que a gente pode é ensinar a história da filosofia. Então você vai conhecer todo o percurso, todo o pensamento dos principais filósofos, todos os assuntos, né, que foram tratados no decorrer de 2.500 anos de filosofia. E você pode ter isso tudo na tua memória, pode escrever livros e livros sobre isso, mas talvez você não se torne um filósofo. Por que nós estamos falando disso? Porque a nossa aula é como práticas pedagógicas em filosofia, passar do pensamento, do senso comum ao pensamento filosófico. Como fazer essa passagem? É possível ensinar filosofia? O Kant diz que não, e o Kant é um grande nome, um grande filósofo, o Kant é um referencial. Por que o Kant fala que não é possível ensinar filosofia? Talvez uma das maneiras para nós entendermos isso seja que o Kant está pegando a filosofia dentro da sua raiz etimológica. Porque quando o Kant diz que o máximo que se pode é ensinar a filosofar, nós podemos perguntar o seguinte: por que você ensina filosofia para alguém? Você ensina filosofia para alguém para essa pessoa filosofar. Não tem por que você ensinar filosofia apenas para enriquecimento pessoal. Não tem como se fosse você adquirir cultura. Tem gente que liga muito filosofia com cultura e lê vários livros de filosofia e diz eu sou um filósofo autodidata. Né? A filosofia não é só isso. Aí quando Kant diz que não dá para ensinar filosofia, se ele estiver se referindo à compreensão que nós temos da etimologia da palavra, talvez ele tenha razão. Por quê? A palavra filosofia, etimologicamente, você já sabe, significa amor ao saber, amor ao conhecimento, gostar de aprender. E é isso que talvez o Kant esteja tentando mostrar. Não é possível ensinar filosofia no sentido de que não é possível ensinar alguém a amar a sabedoria. E por que não é possível ensinar alguém a amar? Porque o amor não é um conhecimento, o amor é um sentimento. O amor você não ensina. O amor você desperta, não é? Então você pode despertar o amor no teu educando. Você, como professor de filosofia, se tiver isso em mente, eu não vou ensinar a filosofia, eu vou levar os meus alunos a se encantar com a filosofia. E aí eles vão buscar a filosofia por si. Porque se você quiser enfiar conhecimentos filosóficos na cabeça deles, talvez eles resistam. A educação bancária, né, que é assim conhecida, de você enfiar as coisas na cabeça como se fosse um cofre, ela encontra resistência por parte do próprio educando. E no momento que você consegue despertar a curiosidade, como nós dissemos, e uma das maneiras de apresentar a filosofia logo no começo, assim, nos primeiros contatos que os alunos têm com a filosofia, que a gente acaba passando as definições, os elementos mais básicos, logo em seguida talvez seja muito interessante trabalhar com as questões dos mitos. Porque o mito, principalmente para crianças e adolescentes, o mito ainda prende muito. As historinhas, né? As crianças parecem que gostam de ouvir historinhas, e por mais que já estejam um pouquinho mais crescidos, eles viajam junto com isso. Tanto é que os filmes e livros que tratam de mitologia nunca param de fazer sucesso. Quanto dinheiro Hollywood não ganha com filmes baseados nas epopeias do Homero, né? Na Ilíada, na Odisseia, assim por diante. Quantos jogos de computador não existem se baseando nesse tipo de ensinamento. Então, você tem que procurar despertar no teu educando esse amor pela filosofia. Ensinar a amar não é possível. Para o Kant não é possível porque o amor não é conhecimento. O amor não é razão, o amor é sentimento. Tanto é que o Blaise Pascal vai dizer, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O
coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele usa razão em dois sentidos diferentes na frase, né? Mas é isso, não tem como despertar um sentimento de amar, não tem como ensinar, desculpa. Tem apenas como despertar esse sentimento. Por isso que não é possível ensinar a filosofia, é só ensinar a filosofar. Continuando então acerca da verdade e da certeza, nós sabemos que a verdade então ela tem três concepções diferentes. Para o grego ela tem mais um aspecto de algo que aconteceu e ele continua acreditando naquele relato. E para os romanos tem sentido de algo que é de fato o que está acontecendo, que é presente, não é passado. E biblicamente, né? Por mais que você pense assim, pô, mas eu nunca li a Bíblia não tem nenhum impacto na minha vida. Mas a sociedade que você vive, certamente, ainda busca ou buscou, né, ensinamentos que têm sua origem bíblica. Então, na Bíblia, o conceito de verdade é a verdade no sentido de algo que foi prometido e que vai ser revelado. Do jeito que foi prometido, vai acontecer, né? Tem um pouco a ver com esse tipo de revelação. E para os gregos, não. Para os gregos é não esquecer. Létis era nome de um rio, que a pessoa tomava água do rio e esquecia tudo o que aconteceu no hiperurânio. Isso dentro daquela mitologia platônica lá do mito de Er, que você já deve ter visto em alguma disciplina de introdução à filosofia ou de teoria do conhecimento, assim por diante. Então, você tá com a verdade tem que estar sempre presente. Por isso que tem aquela briga entre o Heráclito e o Parmênides, né? As coisas mudam ou não mudam. Se muda, não está sempre presente. Então, mas como que as coisas mudam sem deixar de ser elas mesmas, né? Dizia o Parmênides. Bom, vamos ao quadro então. O professor não transmite a verdade, mas desperta, disciplina o olhar. Essa frase é do Platão. Você vai encontrar essa frase na República do Platão, se não me engano, é no livro 7, onde ele apresenta o mito da caverna, ou no 6. E depois ele começa a falar dos diversos tipos de conhecimento. E tem um momento que ele fala da educação, que ele diz assim, jamais use de violência para ensinar a criança. A criança deve aprender brincando. Essa é a frase do Platão. E aí, um pouquinho para frente, ele diz que a tarefa da educação não é mostrar aquilo que a pessoa precisa ver, mas é educar o olhar da pessoa para ver aquilo que ela precisa ver. Então, essa frase que nós trazemos aqui, ó. O professor não é aquele que transmite a verdade, mas é aquele que desperta, é aquele que disciplina o olhar do educando. Por isso, voltando ao que o Kant dizia, né, que não é possível ensinar filosofia. Ensinar não, mas é possível despertar para a filosofia se nós tomarmos o conhecimento como etimologicamente, né, o termo em si. Amar, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Então eu preciso despertar o amor, talvez não ensinar o amor, né? Não tem como ensinar. E aí essa verdade que a pessoa deve buscar, que nós temos, o professor pode ajudar o educando a olhar as coisas corretamente, que é o olhar crítico. Assim é que se passa do senso comum ao filosófico. O filosófico é o olhar crítico. Esse olhar crítico ele pode ir sendo trabalhado, pode ir sendo amadurecido. Alguns nascem com um olhar um pouco mais crítico e outros não, mas pode-se trabalhar isso. E essa verdade, acompanhe comigo, como diz Agostinho de Hipona, né? Filósofo medieval, morreu em 430 da nossa era, nasceu em 354. Ele diz para procurar a verdade dentro, olha lá, ó, não saia fora, entre dentro de ti. A verdade mora no interior do homem. Então, quando o professor não transmite a verdade, disciplina o olhar. Olhar para onde? Olhar para dentro. Você quer encontrar a verdade? Olhe para dentro de você. O Aristóteles vai dizer que a sabedoria, e aqui nós estamos colocando a verdade próximo da sabedoria, porque o sábio é aquele que, se encontrar a verdade, não impõe a sua verdade. Então, ele tem uma postura de respeito com a visão do outro. E essa postura só vem pela experiência. A sabedoria, na visão do Aristóteles, a sabedoria não é acessível a jovens.
Quando a gente fala isso, muitas vezes os jovens torcem o nariz, né? E dizem, você está dizendo, então não adianta eu estudar, eu não vou alcançar a sabedoria. O Aristóteles está dizendo que essa sabedoria de vida, essa sabedoria, que a inteligência é uma coisa, a cultura é uma coisa, a sabedoria é outra, né? Inteligência é a capacidade natural de aprender as coisas de modo rápido e correto. Isso é inteligência. Você começa a ouvir, você já sabe o final da piada, porque é inteligente, já percebe onde vai acabar. Então, a inteligência é a capacidade de compreender de modo correto e rápido as coisas. A cultura depende da memória. Se você tiver uma boa memória, você vai guardando tudo que vai sendo ensinado e fica ali para muito tempo. Então, você tem uma bagagem cultural porque você tem uma boa memória. Mas pode ser que você demore para aprender um pouquinho. Não é inteligente, tão inteligente, mas uma vez que aprendeu, não esquece mais. Então, é a memória que é boa, te dá cultura. E a sabedoria? A sabedoria não tem a ver com inteligência, nem com cultura. A sabedoria é saber usar os conhecimentos, é saber respeitar o próximo, é saber conversar, é saber onde é o teu lugar. E aí o Aristóteles diz que isso só vem com o tempo. A frônesis, a sabedoria prática, que também às vezes é traduzido como prudência. E isso só vem com a experiência. Voltamos ao quadro, então nós estamos dizendo para você que a postura de donos da verdade, que está muito em moda no Brasil, né? Acho que sempre teve, né? Essa postura jamais será filosófica. Por que eu falo que está em moda no Brasil? Aquela questão de você sabe com quem você está falando, então parece que a pessoa ela tem estudo, ou ela tem dinheiro, ou ela tem influência, ela tem a verdade. Então é o dono da verdade. Aí a pessoa, ela se coloca num patamar acima dos outros. Eu sou fulano de tal com tal título, eu tenho título, eu estudei fora. Existe no Brasil uma mentalidade que é chamada de ditadura da beleza, a ditadura do dinheiro, e nós temos a ditadura do título, né? Ou a ditadura da formação, do ensino. Uma pessoa, para mostrar que ela tem educação, não é o seu diploma que vai mostrar isso, é a sua postura. Então, aqui, a postura de dono da verdade não é filosófica. Qual é a postura filosófica? A postura filosófica é a postura de respeito com a verdade do outro, né? Então, agora, por fim, a certeza. Nós falamos de verdade e certeza. O que é a certeza? A certeza é quando a gente sabe que está certo, né? Digamos assim, é quase redundante. Então, a certeza é a segurança ou a esperança de estar no caminho certo. Por que a segurança ou a esperança? Porque muitas vezes nós não sabemos se nós estamos no caminho certo. Nós temos uma tendência sempre de nos acharmos mais corretos. Mas a postura do filósofo, quando ele não é o de dono da verdade, é a postura de também considerar, pode ser que o outro tenha razão. Essa é uma postura filosófica. É isso que a gente tem que despertar nos nossos alunos. E como é que nós vamos despertar o pensamento filosófico? Já falamos que uma das maneiras é despertar a curiosidade. Por que a curiosidade? Curiosidade no sentido assim de ficar encantado, né? De ficar admirado, de ficar com uma tendência a aderir àquele conhecimento. Por que nós dizemos isso? Porque a filosofia nasce assim. Segundo Platão e segundo Aristóteles, a postura que está na raiz do surgimento da filosofia é a postura de encantamento, de admiração, que em grego é o taumazen. Então é o taumazen que permite o homem buscar entender o universo. Esse taumazen está presente inclusive no mito, né? As primeiras explicações míticas ou mitológicas eram explicações baseadas pela admiração. A admiração, principalmente, os gregos antigos, era a admiração pelo cosmos, pela ordem presente no mundo. Cosmos em grego é ordem, você já sabe disso, né? E tudo no mundo tem uma ordem, né? Desde o macrocosmo ao microcosmo. As coisas mais básicas, elementares, quase invisíveis, ela também tem uma engrenagemzinha, uma configuração, um desenvolvimento que segue uma norma, que segue uma lei, assim como as galáxias todas também. Então, isso deixava os gregos encantados. E para buscar a verdade, para despertar o interesse pela verdade, talvez o que o professor deva fazer, né,
Eu não quero nunca dizer o que o professor tem que fazer, jamais, né? Mas dizendo assim, na nossa disciplina de práticas pedagógicas, o que pode nos ajudar nesse sentido é fazer com que o aluno se encante pelo teu conhecimento. E como você já sabe, o primeiro impacto, as primeiras, digamos assim, visões, as primeiras aulas que você vai ter com os alunos, elas são fundamentais. Então, até a maneira como a gente se apresenta, de repente a maneira como a gente fala, até a maneira como a gente se veste, né? Pode ser que traga o aluno ou afaste o aluno. Então, no primeiro momento, você tem que ganhar o aluno. Porque vai ser muito chato se o aluno falar assim, eu gosto da disciplina, mas não gosto do professor. Ou ele vai falar assim, eu gosto do professor, mas não gosto da disciplina. Tem muito disso, né? E como é que você trabalha isso? O aluno, ele tem que, se ele não gostar nenhum dos dois, aí é o pior que existe, né? Mas se ele gosta de um, não gosta do outro, tem que trabalhar o que ele não gosta. Mas o correto mesmo é que ele fala assim, não, eu gosto dessa disciplina e eu gosto do professor também. Aí é excelente, né? A tua prática na sala de aula deveria talvez tentar despertar isso. Porque a filosofia é um conhecimento que na nossa sociedade ela não é valorizado, nós sabemos disso, né? Hoje, quando se fala em filósofos, as pessoas torcem o nariz. O que serve um filósofo? O filósofo não serve para nada, né? Existe até uma brincadeira que define a filosofia, a ciência com a qual ou sem a qual você permanece tal e qual. Quer dizer, não muda nada, né? Não é verdade isso, é claro, é uma brincadeira, é uma zombaria, mas a filosofia é muito importante a tal ponto que o Descartes vai dizer que viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem jamais fazer esforço para abri-los. É uma pena quando você percebe que as pessoas não aprendem a ver o mundo com os olhos da filosofia. O correto é conjugar as três visões de mundo. Na minha visão de ver, né? Como professor eu não posso nunca te influenciar, mas entendo que você tem que conjugar a visão da filosofia, a visão da ciência e a visão da religião. São três maneiras diferentes de ver, mas elas não se necessariamente se contrapõem. Elas se complementam. Num primeiro momento se contrapõem, porque cada uma usa uma linguagem. A filosofia não se contrapõe muito, nem com a religião e nem com a ciência. Mas ciência e religião, elas conflitam. Mas esse conflito é aparente. Elas estão procurando explicar o mundo, mas estão explicando com uma linguagem diferente. Se a gente conseguir conjugar essas três visões, eu acho que o nosso crescimento é maior. Voltamos então ao quadro, o que é a verdade. No âmbito da filosofia, a verdade ela é definida como a plena adequação do mundo fora da nossa mente, o mundo fora, com a representação é a ideia que nós temos desse mundo na nossa mente. Então, quando o nosso pensamento corresponde corretamente com o mundo, se adequa corretamente, aquilo que eu vejo é aquilo que é, aquilo que é aquilo que eu vejo, assim por diante, daí eu alcancei a verdade. Só que isso aqui é uma verdade, assim, que jamais deve ser imposta, como nós estamos tentando desde o começo da aula falar, né? A verdade não se impõe, a verdade se desperta, a verdade se busca e assim por diante. E agora que nós falamos em mundo, então, nós precisaríamos responder, e o que é o mundo? Para a religião, o mundo é uma coisa, para a ciência é outra. Mas o que é o mundo? Uma grande parte das pessoas acha que o mundo é o planeta Terra, o mundo é o universo, o mundo é o cosmos. O que é o mundo? Eu gosto muito de uma definição que é apresentada pelo Wittgenstein, um filósofo austríaco, falecido em 1952, mais recente, né? Não é tão recente assim, mas em comparação com Platão, Aristóteles e aqueles outros. Em 1952, ele diz que o mundo é a totalidade das nossas representações, das nossas vivências, desculpa. O mundo é a totalidade das nossas vivências. Então é isso, se as nossas vivências, de fato, são coerentes com aquilo que está acontecendo no mundo, nós alcançamos a verdade, senão não, né? Para a religião, o mundo é a criação de Deus, né? O mundo tem uma finalidade, o sofrimento que a gente passa nesse mundo é justamente para alcançar uma finalidade de um mundo além desse e assim por diante. A ciência já é mais fatídica, né? Se refere sempre aos fatos, aquilo que é observado, aquilo que é constatado, verificado. Então, o mundo é como se fosse a totalidade da matéria. Do Big Bang até hoje, o número de galáxias, as constelações todas é o que compõe o mundo, né? O mundo físico. Por mais que exista um mundo que a gente não conhece, nem sabe,
mas ele está lá, de acordo com a ciência, né? E agora, por fim, olha lá, como buscar a verdade sem se considerar dono dela. Essa é a postura filosófica. Sair do senso comum para despertar um senso filosófico, um pensamento filosófico, pressupõe justamente isso, que nós saibamos respeitar a verdade do outro. Por quê? Porque nós devemos ter sempre claro na nossa mente que a verdade, ela deve ser buscada, mas ela não deve ser defendida, né? Porque nós não temos nunca a segurança de poder dizer eu tenho a verdade. Em nenhum âmbito, nem na religião, nem na ciência e nem na filosofia. Com todo respeito à religião e com todo respeito à ciência, essas duas áreas, elas têm uma tendência muito forte de se considerar como detentoras da verdade. A filosofia já não tem essa tendência, inclusive a filosofia pede para não ter essa tendência. Eu não sou dono da verdade, eu sou alguém que ama a verdade e busca a verdade sempre, está sempre aberto à verdade do outro, à maneira como o outro vê o mundo. E aí, como despertar, então, o pensamento filosófico nesse educando que deve buscar a verdade, que tem de buscar a verdade, mas que não pode defender a verdade? Ou, digamos assim, ele pode defender a verdade sempre respeitando a verdade do outro. Como é que se faz isso? De buscar a verdade respeitando a verdade do outro? Uma das maneiras mais adequadas, de acordo com o pensamento do Sócrates, né? O Sócrates é alguém que merece respeito, ele é o pai da filosofia. Ele dizia que essa verdade deve ser buscada por meio do método dialético. O dialético é o compartilhar de ideias. Você já deve ter ouvido aquela história de duas pessoas que vêm por um caminho, cada uma trazendo um pão, né? E ao se encontrarem, trocam de pães e cada um continua o seu caminho levando um pão. Assim como vinha, continua, cada um com um pão. Apenas trocaram. E se essas duas pessoas vierem pelo caminho, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem de ideias, cada um vai continuar o seu caminho com duas ideias. Né? Porque uma ideia não exclui a outra. Né? Quando eu troco de ideia contigo, você não leva a minha ideia embora. Ela vai com você, mas ela permanece comigo também. Ela não some, ela se divide, ela se difunde, digamos assim, né? Então, é nesse sentido que a dialética pode nos ajudar. A dialética é uma argumentação que sempre busca, por meio do diálogo, a raiz dialética, diálogo é a mesma raiz, né? Então, a dialética sempre busca esse compartilhar de ideias, mas ela pressupõe muito o amor à verdade antes do amor próprio, e ela pressupõe a humildade de reconhecer quando está errado, né? E pressupõe muita honestidade nessa busca da verdade. Então, são características assim que para desenvolver a dialética a gente tem que amadurecer muito. Pessoas infantis, assim, imaturas, não conseguem exercitar a dialética. Vamos ao quadro, então. Despertando o pensamento filosófico, eu apresento aqui de um lado o pensamento do Sócrates e do Descartes, e do outro lado é o pensamento do Aristóteles e do Kant. Por que eu apresento o pensamento do Sócrates? Porque o Sócrates diz assim, que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Né? E é preciso buscar a verdade dentro da gente mesmo, por isso que ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Autoconheça-se, né? A frase correta, a tradução dela seria essa, autoconheça-se, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, ele diz que a verdade está dentro de nós. Aí o Descartes vai dizer que viver sem filosofar é como ter os olhos fechados e não conseguir abrir. Mas o Aristóteles vai dizer que a sabedoria vem com o tempo. Então, nós não temos essa sabedoria. Né? O pensamento deles, um meio que se contrapõe ao outro. A verdade está dentro de nós, segundo o Sócrates, e é preciso buscar, é preciso se conhecer, né? O só sei que nada sei é o princípio da busca, da sabedoria. O Descartes vai falar que nós precisamos da filosofia, viver sem filosofar é como ter os olhos fechados, mas o Aristóteles diz que não, que a gente só consegue isso com o tempo.
Então, a necessidade de estar sempre buscando. E o Kant vai dizer que não é possível ensinar filosofia. Então, dessas duas visões, de um lado, dessa visão Sócrates e o Descartes, e do outro lado, Aristóteles e o Kant representa o mais extremo, não é impossível. Veja como ele se contrapõe bastante ao Descartes. O Descartes dizendo que viver sem filosofar é como ter os olhos fechados. E ele falando assim, não é possível filosofia. Então ele está dizendo, nós sempre vamos viver com os olhos fechados, porque não é possível fazer filosofia. Então olha aqui a reflexão que nós apresentamos. Nós nascemos todos iguais em dignidade, mas nós somos diferentes em capacidades. Como eu já disse, tem alguém que tem capacidade para o futebol, tem alguém que tem capacidade para música e assim por diante, né? Tem gente que tem capacidade para tomar cerveja e fazer churrasco, mas tá bom, é a capacidade de cada um, né? Todos nós temos capacidades diferentes, é preciso saber respeitar isso. Então alguém pode nascer mais filósofo do que o outro, né? E a filosofia deve ser um conhecimento transformador. Que sentido transformador? Ela vai transformar a pessoa que aprende, essa pessoa muda a sua postura, por isso que ela fica mais tolerante, por isso que ela fica menos dona da verdade. E essa mudança não é apenas externa, ela é fruto de convicções. Você pode ter as suas convicções sem imprimir isso, sem passar isso, sem forçar isso nas pessoas. Você deve ter as suas convicções, sim, mas deve respeitar as convicções dos outros. É um conhecimento encarnado na realidade. Lembra do Pinheirinho de Natal? Por que não tem filósofo? Nós não estamos encarnados na nossa realidade, nós estamos reproduzindo uma realidade que não é nossa. E não é um pensamento estanque em teorias. Ou seja, a filosofia se faz a partir de teorias, mas as teorias elas servem como se fosse um substrato para a gente poder interpretar a realidade. É como um jogador de futebol que ele se faz em cima de exercício físico. Ele tem que correr 90 minutos, ele tem que ter um chute forte e assim por diante, tem que ter mira no pé. Então ele exercita o tempo todo. Mas não é a força física que faz dele um grande jogador. A filosofia é a mesma coisa, eu preciso de teorias. Eu vou trazer as teorias para a minha mente e essas teorias vão ajudar a abrir a minha visão. Mas eu não vou ser filósofo só porque eu tenho teorias. A teoria é aquilo que vai me dar um suporte para eu desenvolver a minha visão filosófica, digamos assim. E por fim, olha aqui, ó, a filosofia, ela exige, ela desperta, ela precisa ter uma postura questionadora. Questionadora não quer dizer enfadonha, não quer dizer aquela postura que só sabe fazer considerações negativas. Ela deve ser crítica, e a palavra crítica significa filtro, né? Então ela deve filtrar tudo que passa pela sua mente. Deve ter uma postura tolerante. O aluno de filosofia deve aprender a ver o outro e acolher o outro. Deve ter uma atitude prudente, uma postura prudente, tal qual a coruja. Inclusive, a coruja ela é considerada o símbolo da filosofia. E por que ela é o símbolo da filosofia? Dizem que é por dois motivos. Primeiro, porque a coruja ela tem uma visão ampla, ela vira a cabeça, acho que quase para trás nas suas costas, não sei direito, né? Tipo aquela menina do filme Exorcista. Ela vira a cabeça e ela consegue enxergar muito de um lado e muito do outro. E aí o filósofo deve ser essa pessoa que tem essa visão de totalidade. Não é a visão recortada. Visão recortada é ideologia. É aquele que acha que a verdade é do jeitinho que está ali. Né? A verdade pode ser mais ampla. E segundo aspecto, a coruja, ela só alça voo no crepúsculo. É essa atitude da prudência que está ali, né? Na frente de prudente, tá, tal qual a coruja, porque a coruja não voa precipitadamente. Ela espera a coisa se acalmar, tem o momento certo de tomar suas decisões e assim por diante. Então é essa postura filosófica que nós devemos procurar despertar em nossos alunos. E agora, então, a nossa situação, problema que apresentamos aqui é justamente essa reflexão se a filosofia deve ser construída ou despertada. Porque nós vimos que a verdade, ela deve ser sempre buscada, o conhecimento deve ser sempre buscado, mas ele não deve ser jamais imposto.
a crítica que se faz, né, da famosa educação bancária, aquela metodologia que existia da decoreba, né, que é muito criticada hoje em dia. Então, porque esse tipo de pedagogia, ela sempre procura dizer para você, é aqui, vai aqui, né? Então, decore isso e repita isso. A educação bancária, receba essa informação e me devolva essa informação. Então, eu enfio uma informação na tua cabeça, o cofrinho, né? Por isso que é a bancária, e aí eu vou fazer uma prova, aquela informação que eu enfiei aqui, você coloca na prova lá e você vai tirar 10. Então, esse tipo de educação, desde Platão, já que, né, Platão morreu em 348 a.C., é bastante tempo. Então, desde Platão, esse tipo de educação já era criticado. Platão diz assim, que a educação deve levar a pessoa a pensar por si. Qual é o papel da educação? Levar a pessoa a pensar por si. O que o professor faz? O professor ensina a pessoa para onde ela tem que olhar. É só isso. Não vai forçar. Não vai pegar a cabeça da pessoa e virar. Não, não. Vai dizer, olha, se você olhar do teu lado, você vai ver uma coisa maravilhosa. Se quiser olhar, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, nesse sentido, a questão que nós colocamos aqui, a filosofia deve ser construída ou deve ser despertada? E aí, nós entendemos, a partir do que nós falamos aqui na aula, tem quem nasça filósofo ou tem como despertar para a filosofia, assim como tem pessoas que nascem com tendência para um determinado tipo de atividade, outros para outro tipo de atividade, também tem quem nasça mais crítico do que o outro. Tem gente que nunca estudou filosofia, tem gente que não sabe o nome de nenhum filósofo, não sabe nem o que o filósofo pensou, mas quando ele vê alguma coisa acontecendo na sociedade, ele é crítico e diz, olha, essa pessoa está fazendo isso por causa disso, daquilo, e consegue interpretar os fatos. Esse é um pensamento filosófico, nato, nascido, natural da pessoa. Tem como despertar isso, tem como lapidar isso, né? Tem como melhorar isso. Pode ser que muitos filósofos tinham isso de nascença e depois foram para o campo da filosofia, né? E acabaram se dando muito bem na vida. Os grandes filósofos provavelmente são assim, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche e tantos outros. Parece que eles já trazem em si, né? Vêm imbuídos, né? Nasceram já embebidos numa filosofia, né? Então tem quem nasce filósofo? E aí eu vou contrapor aqui, para a gente problematizar essa situação, uma frase do Sócrates e uma passagem bíblica, né? O Sócrates vai dizer que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. É essa frase que eu queria apresentar aqui do Sócrates. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. É até uma frase forte, né? Pesada. E em Mateus 11, 25, na Bíblia, no Evangelho, você vai encontrar o seguinte... Jesus agradecendo a Deus porque ele escondeu algumas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Não sei se dá para perceber que parece que essas duas visões elas se conflitam. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. O pequenino, no Evangelho, é o privilegiado. O pequenino ele não despertou para a reflexão. O pequenino é a pessoa simples. É pessoa sem estudo. Então, aqui na Bíblia parece como se aquela pessoa tivesse um ganho com isso, com essa sua postura. Que ganho seria esse? O mundo, para quem estudou, se torna cada vez mais difícil. Quem acha que o mundo é fácil de ser explicado é porque nunca estudou o mundo. O mundo é complicado, o mundo é difícil. E quanto mais você estudar, mais você vai perceber isso. As pessoas simples talvez não percebam isso e não sofram com isso. As pessoas que refletem, as pessoas que estudam começam a perceber a própria finitude de repente. Não sei se felizmente ou infelizmente as pessoas que têm bastante estudo, algumas, nem todas, mas algumas delas têm uma grande dificuldade em acreditar na divindade. E quem acredita na divindade, às vezes sem estudo, recebe um alento, mas talvez seja uma vida simples, conduzida. Mas Aristóteles acreditava em Deus, Platão acreditava em Deus, Albert Einstein acreditava em Deus, Spinoza acreditava em Deus, e tanto, né? Luiz Pasteur, que era presidente do Diretório Científico da França, né? Enfim. Mas não é nem essa a questão. A questão é da gente procurar entender aqui. Tem como despertar essa reflexão ou vamos erguer a mão para o céu e dizer, nossa, a simplicidade que o Evangelho fala é o suficiente, né? Então vamos lá, tentando resolver essa situação, problema.
todos temos capacidade de desenvolver pensamento crítico reflexivo em graus diferentes. Esse pensamento crítico reflexivo é a filosofia. Essa letrinha é o Fi, né? A letra da filosofia. Nós podemos aprimorar a nossa capacidade natural. Mesmo quem nasceu com a capacidade de filosofia pode melhorar. Pode ser que nunca nos tornemos exímios pensadores, filósofos, mas o importante é o empenho, o esforço. E aqui uma frase que é um provérbio latino, primum vivere dende philosophari. Primeiro, em latim, né? Primeiro viver, depois filosofar. Como dizia, viver é preciso, não, navegar é preciso, né? Viver não é preciso, então aqui também. Filosofar é preciso, né? Mas aqui diz primeiro viver, depois filosofar. Então agora quase que já finalizando, né, a nossa reflexão de hoje, fica esse questionamento. O que é o mais correto para um professor de filosofia? O que é mais correto transmitir para um aluno de filosofia? Qual é a postura que devemos ter na condução das nossas aulas lá na sala de aula? Postura de donos da verdade ou de amigos da sabedoria? O filósofo é o amigo da sabedoria. O amigo da sabedoria já pressupõe que não se considere dono da verdade. O dono da verdade já traz implícito nele uma espécie de uma ditadura, né? Acho que tudo aquilo que o dono ele se coloca acima, porque ele é dono. Tudo que é teu é como se estivesse ao teu serviço, digamos assim, não é? Se você é dono, você pode dispor daquilo a hora que você quiser. Então, se você se considera dono da verdade, é como se você tivesse a verdade a teu serviço. E essa não é a postura filosófica, né? Primeiro, porque nós não sabemos se nós alcançamos a verdade ou não. Então, o Sócrates dizia isso, né? Que devemos amar sempre a verdade, mas jamais defendê-la. Justamente porque, ao defendermos a verdade, estamos partindo do pressuposto de que nós temos a verdade. E se nós formos olhar com muita sinceridade, nós não temos tanta razão, tanta convicção assim, para poder alegar que nós temos a verdade. A verdade é um projeto, a verdade é uma busca incessante, mas a verdade jamais deve ser assim objeto. Nós jamais devemos nos considerar como se ela fosse o nosso objeto, né, de vida, enfim. A busca, sim. A busca da verdade, sim. A posse, não. Eu estou sempre buscando a verdade. Por que isso é interessante? Porque te permite você estar aberto a ouvir o outro. Quem se considera dono da verdade, ele quer transmitir a sua verdade, ele não quer ouvir a verdade do outro. Então, ele tem uma postura mais ditatorial, digamos assim, em termos de conhecimento. É ele que detém a verdade, o outro não. É ele que vai passar, é ele que vai ensinar. Numa sala de aula isso não cabe. Mesmo que o aluno, você saiba, o aluno não tem todo o conhecimento que eu quero passar para ele, mas lembre-se o seguinte, o que dizia o Platão? O professor é aquele que vai ensinar para o aluno onde ele deve olhar. Aí nós devemos partir sempre da realidade do próprio aluno, né? Até da sua maneira de ver o mundo, respeitar essa maneira, ajudá-lo a amadurecer essa maneira de ver o mundo, perceber aquele que já tem um senso crítico mais aprimorado, como nós colocamos aqui, algumas pessoas nascem com senso crítico, é bastante comum isso, embora não tenhamos filósofos no Brasil, pode até ser por quê? Porque não é um estudo que seja incentivado. Nós não temos incentivos para as pessoas se tornarem filósofas no Brasil. Nós não tivemos muitas universidades grandes e famosas de filosofia no Brasil. Nós tivemos no Recife, a Escola do Recife foi referência por uma época, nós temos hoje a USP, que produz bastante, tem bastantes intelectuais. Nós temos intelectuais esparramados pelo mundo inteiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, no Piauí, assim por diante, no Paraná, enfim. Mas a filosofia ela precisa talvez ser mais incentivada, como se fosse um esporte. Eu sempre gosto de trabalhar ou com esporte ou com a arte, né, a música no caso,
Porque você consegue perceber mais claramente. Se a pessoa tem o talento, mas não tem quem lapide esse talento, trabalhe esse talento, essa pessoa talvez nunca venha a se desenvolver dentro daquilo que é a sua aptidão natural. E o mesmo acontece com a filosofia. Então, por mais que tenhamos pessoas que tenham um olhar crítico para a nossa sociedade, para o mundo em que nós vivemos, se nós não trabalharmos isso, nós não vamos ter filósofos. E uma das razões que nós apresentamos aqui é justamente porque nós refletimos muito sobre a realidade de fora do nosso país, né? Os nossos colonizadores, a Europa, e às vezes pouco sobre a nossa realidade. Basta ver nossas aulas de história, né? Conhecemos toda a história do Egito, da Mesopotâmia, e não conhecemos a história do estado onde nós nascemos, infelizmente. Assim não tem como ter filósofo daí, né? Recapitulando, então, a nossa aula, hoje nós vimos que existem muitos tipos de conhecimento. Eu apresentei aqui a eikasia, né? A eikasia é a doxa, é a opinião. A eikasia são as sombras. Aí é sempre bom ter, fica mais fácil para você guardar quando você tem o mito da caverna na mente, né? Eu guardo assim. Então, dentro da caverna tem 2 tipos de conhecimento, fora da caverna tem outros 2. E o conhecimento é sempre o momento quando a pessoa está enxergando, quando ela está vendo. O prisioneiro acorrentado só vê o fundo da caverna, então ele só vê sombras. E ele ainda é fixado por uma corrente, né? O pescoço é fixado. Aquilo ali é a eikasia, aquilo ali é a doxa, é o senso comum. E a nossa aula é como sair do senso comum e ir para o pensamento filosófico, que é fora da caverna. Que é o pensamento comum é o mais rasteiro dos 4. O filosófico, na concepção do Platão, e eu falo na concepção do Platão porque tem gente que vai dizer assim, não, para mim, o pensamento mais elevado é o científico, não é o filosófico, né? Mas na concepção do Platão era o filosófico. Então, é o último dos 4 graus, é o mais elevado. A pessoa sai da eikasia, da doxa, e vai para a pistis, que é a crença, que é a fogueirinha, e ali ele vê os objetos reais, clareados apenas pela luz da fogueira. Então, olha lá, ver, saber, né? Foz é luz. E sofós é o sábio, aquele que tem a luz, né? Para ver as coisas do modo correto. E aí, quando sai da caverna, é a episteme, que é a dianoia, que são os reflexos na água. E quando vê as coisas à luz do sol, refletido do fato como elas são, né? A diversidade de seres e assim por diante, então alcança a sofia ou a noesis, que é o conhecimento verdadeiro. Lembra de gnose, gnose é conhecimento, então noesis e gnose, eles têm a mesma raiz, né? Tanto é que o Aristóteles vai falar de virtude ética e virtude dianoética, né? Que é a virtude racional, a virtude de saber fazer escolhas corretas, as deliberações corretas. Então, os 4 tipos de conhecimentos, e todos eles são importantes. Acompanhe aqui comigo, lá. Existem muitos tipos, todos são importantes. Devemos amar a verdade, mas não defendê-la, que é o pensamento do Sócrates. Não é o pensamento, é a recomendação do Sócrates. Não defenda a verdade, porque daí você está se considerando o dono da verdade. Para buscar a verdade é preciso ser verdadeiro, para não haver uma incoerência, uma hipocrisia da nossa parte, né? Você não é verdadeiro e se propõe a buscar a verdade. E, por fim, aquela frase que apareceu ali em latim, né? Primum vere, dende philosophare. É importante entender a vida, mas também é importante vivê-la bem. Saber viver, saber conduzir a própria vida. Então, é essa a maneira que nós acreditamos que você possa conduzir as suas aulas, buscando fazer com que o teu aluno desperte um gosto pela filosofia, né? Principalmente falando de coisas que têm a ver com a vida. Quem sabe logo nas primeiras aulas, resgatando um pouco do mito, que é uma maneira de aprender, né? De falar, tem que saber trabalhar o mito, né? Que senão também pode sair pela culatra, né? Pode ter um efeito diverso do que a gente pretende, mas o mito bem trabalhado já aprende bastante o aluno, fazer o próprio aluno trabalhar o mito, e a partir dali passando os conhecimentos, né? Mas o mais importante, além de nós conhecermos o mundo, de buscarmos a verdade, de termos essa postura de jamais nos considerarmos donos da verdade, além disso também é saber que a filosofia é um conhecimento encarnado, e por ser um conhecimento encarnado que tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, ela deveria, quando bem estudada, quando bem assimilada, nos proporcionar uma vida mais coerente, mais digna, uma vida mais
mais realizada, assim, mais plena, digamos assim, né? Então, a filosofia bem conduzida, ela deve proporcionar uma vida íntegra e, na linguagem do Aristóteles, uma vida feliz, né? O que é a felicidade? A felicidade é quando você consegue, na visão do Aristóteles, descobrir qual é o teu papel e cumprir definitivamente com o teu papel da maneira mais perfeita possível, né? Então, é assim que nós acreditamos que dê para trabalhar a parte do conhecimento, verdade e certeza, fazendo com que o aluno passe do senso comum ao pensamento filosófico nas suas aulas e faça o voto que você consiga e você vai conseguir. Até a próxima aula.